Gostaria de saber o que é necessário para adotar uma criança ou adolescente. Para se adotar uma criança e um adolescente, em primeiro lugar, é importante que aquele que queira adotar uma criança tenha mais de 18 anos. É importante também que a diferença de idade entre o adotante e o adotado seja de pelo menos 16 anos. Não importa se a pessoa que quer adotar é casada, solteira ou vive em união estável, tem um companheiro. Pode se adotar conjuntamente ou separadamente, ou seja, pode se adotar também casada ou mesmo se o casal estiver se divorciando, desde que tenha se iniciado a adoção durante o matrimônio, durante o casamento. É importante também saber que parentes muito próximos da criança ou do adolescente não podem adotar. São os casos dos avós, bisavós ou dos irmãos. Além disso, é essencial que para que se adote uma criança ou um adolescente, que se faça um cadastro perante a Vara da Infância e Juventude. A adoção por alguém não cadastrado só acontece em alguns casos. Quando se trata de adoção unilateral, ou seja, quando um dos cônjuges ou companheiros adota o filho do outro. Quando a adoção for pedida por parente com quem a criança tenha laços afetivos, quando o pedido for feito por alguém que detém guarda ou tutela de criança maior de 3 anos, desde que já haja tempo suficiente de vínculos afetivos. É importante saber que para que uma pessoa seja adotada com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tenha menos de 18 anos de idade. Pode sim uma pessoa com mais de 18 anos também ser adotada, mas se quiser manter todas as regras do Estatuto, o início da sua adoção tem que acontecer antes dos 18 anos. Outra coisa muito importante é a relação dos irmãos. Os irmãos, quando vão ser adotados, a Justiça prefere que eles fiquem juntos, numa mesma família, para que os laços entre eles não sejam rompidos. Então é sempre preferencial que os irmãos sejam adotados em conjunto. Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido e terá sua opinião devidamente considerada. Tratando-se de adolescente, será necessário seu consentimento, colhido em audiência com um juiz. Quais são os direitos de uma pessoa adotada? Todos os filhos, tanto naturais quanto por adoção, têm os mesmos direitos e deveres. Nenhuma discriminação pode haver para uma criança ou um adolescente adotado, inclusive porque, quando adotada, a ela se dá a condição de filho e, por isso, nenhum direito ou dever é retirado dele, inclusive qualquer direito à adoção. A única exceção para a criança adotada ou adolescente é que ela está impedida de contrair matrimônio, ou seja, de se casar com o seu irmão ou irmã de mesma origem biológica. Lembre-se, não haverá nenhuma informação sobre a adoção nos documentos. Em regra, a partir de 18 anos, a pessoa adotada tem direito a consultar seu processo de adoção. Mas uma última coisa, importante lembrar que a criança, quando adotada, ela perde todos os seus laços com a sua família biológica, não tem mais nenhuma relação com eles. Todos os laços agora estão com a sua família natural. Uma dúvida, quais são as diferenças entre guarda, tutela e adoção? A guarda, a tutela e a adoção são diferentes formas de colocação da criança em família substituta, ou seja, numa família diferente da sua família natural. O que diferencia cada uma dessas modalidades é a responsabilidade que vai aumentando daquele que cuida da criança e do adolescente. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato e obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Filhos menores são postos em tutela com o falecimento dos pais, ou em caso de os pais perderem o poder familiar. A tutela implica necessariamente o dever de guarda, mas se distingue da adoção porque esta atribui a condição de filho ao adotado. Alguém pode perder o poder familiar apenas por ser pobre? O Estatuto da Criança e do Adolescente é bastante claro. A pobreza não é justificativa para se retirar uma criança ou adolescente de sua família. Outros motivos podem ser utilizados para essa justificativa, mas a pobreza, só a pobreza, jamais de jeito nenhum. Se houver dificuldades da família em cuidar dessa criança, o Estado deve providenciar um auxílio a essa família como inserção em algum programa do governo, mas jamais utilizar isso como justificativa para retirá-la de seus pais ou de seus responsáveis. É possível adotar uma pessoa com mais de 18 anos?
Sim, qualquer pessoa pode ser adotada, tendo mais ou menos de 18 anos. O que diferencia as duas condições, ter mais ou menos de 18 anos e a possibilidade de adoção, é qual é a lei que vai cuidar dessa questão. Se a pessoa tiver menos de 18 anos, então quem vai cuidar disso é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se a pessoa tem mais de 18 anos, as regras são aquelas do Código Civil. E com mais de 18 anos é muito importante que o adotado, ou seja, aquele que vai se tornar filho, concorde com essa adoção.